Sessão adiada. Pedido de vista de deputado Maurício Marcon, do PL, interrompe os trabalhos da comissão da PEC, que propõe o fim da escala 6x1. O presidente do colegiado prevê retomada dos debates já nessa quarta-feira. Fraude bilionária. A Polícia Federal apura repasse suspeito de 3 bilhões de reais do Fundo de Aposentados do Rio para o Banco Master. Investigação aponta ligação entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro. Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova primeiro medicamento nacional à base de semaglutida. Produto da EMS deve concorrer com o Ozempic e o Wegovy no mercado brasileiro. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indica que o uso excessivo de celular por idosos pode causar insônia e ansiedade. Levantamento analisou dados de 50 mil pessoas com mais de 60 anos. Empresas brasileiras são obrigadas a incluir riscos à saúde mental no gerenciamento ocupacional. Atualização da norma regulamentadora número 1 cobra medidas contra assédio e metas abusivas. O governo brasileiro confirma envio de ajuda humanitária à Bolívia após acordo entre presidentes. O país vizinho enfrenta desabastecimento gerado por bloqueios e ondas de protestos há quase um mês. Brasil alcança pela primeira vez o patamar de muito alto índice de desenvolvimento humano, segundo o relatório da ONU. PNUD destaca impacto direto do Sistema Único de Saúde e do Bolsa Família nos indicadores sociais. Ora, ora, Luciano Huck. O TVT News, segunda edição, começa agora. Este é o TVT News, segunda edição. Falo ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista. A TVT se orgulha de ser a primeira e única TV dos trabalhadores do Brasil. Somos uma concessão pública de uma TV de verdade, que traz jornalismo com análise e entrevistas exclusivas, sempre pela perspectiva de quem constrói o país. E fique ligado, porque a nossa informação aqui começa cedo. Às 10h30 da manhã, você acompanha o TVT News, primeira edição, com a jornalista Thalita Gale. Às 2 da tarde, o encontro é com o Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. Anote também os nossos destaques da semana. Na terça, hoje, 9 da noite, tem o Conversa Sem Curva. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta, é dia de muito ritmo com o Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor da nossa sétima arte no Cine TVT. A TVT agora é nacional. Sintonize pela Parabólica Digital no canal 555 ou no 44.1 em São Paulo, ou pelas nossas emissoras parceiras no ABC, Bahia e sul do país. Já somos mais de 1 milhão no YouTube. Participe com a gente lá e acesse tvtnews.com.br para conferir a programação completa, porque o Brasil do Futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe, 16h04, quando o apresentador Luciano Huck diz que o Bolsa Família acomoda os mais pobres. Ele não está apenas fazendo uma crítica a um programa de inclusão social reconhecido internacionalmente como uma das políticas públicas de transferência de renda mais eficazes do mundo. Mais do que destilar o seu preconceito, o apresentador está refletindo o preconceito histórico enraizado de grande parte da elite brasileira. O que incomoda essa parcela não é a pobreza, a miséria, a fome ou a vulnerabilidade de milhões. O que essa elite não suporta é ver os recursos públicos serem divididos com o povo trabalhador. É curioso observar como esse mesmo incômodo não aparece quando o assunto são os bilhões em isenções fiscais para os mais ricos, as pensões vitalícias herdadas pelas elites ou os escândalos envolvendo figuras poderosas da política
e do mercado financeiro. Hoje mesmo, a Polícia Federal apontou o vínculo estreito entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o banqueiro Daniel Vorcaro, exatamente igual ao seu parceiro Flávio Bolsonaro. Mas nada disso parece produzir o mesmo escândalo que um benefício social de R$600 para uma mãe que precisa colocar comida na mesa. Do lado de cá da sociedade existe sensibilidade e empatia. É por isso que a proposta de Ana Paula Renault e o relato de tia Milena, campeã e vice da última edição do Big Brother Brasil, se tornam tão importantes. As duas lembram o óbvio que parte desses desconectados com a realidade se recusam ou são incapazes de enxergar. O Bolsa Família não é um projeto de acomodação, mas uma ponte de sobrevivência para quem enfrenta a fome, o desemprego e a ausência histórica de oportunidades. Tia Milena foi direta ao dizer que o Bolsa Família ajudou sua família a pagar água, luz, remédios e garantir comida na mesa. Ana Paula trouxe dados que mostram que a maioria dos filhos de famílias beneficiadas consegue superar a dependência do programa, vencendo o ciclo da miséria. Isso não é assistencialismo, isso é mobilidade social reconhecida. O verdadeiro problema é que, para uma parte das elites brasileiras, o dinheiro público parece ser aceitável apenas quando circula entre os andares de cima. Quando chega às periferias, às trabalhadoras e aos trabalhadores e às mães solo, por exemplo, esse recurso soa à mente obtusa, rancorosa e tacanha da elite como fora de contextos reais. E é sobre isso que nós queremos ouvir a sua opinião hoje. O que realmente deveria causar escândalo diante do orçamento público? Indignação do Luciano Huck, por exemplo. Opção A fome e a vulnerabilidade, ou seja, as dificuldades sociais de milhões de trabalhadores que dependem economicamente de amparo social reais. Opção B, os benefícios das elites, ou seja, os bilhões em isenções fiscais concedidos aos mais ricos e as apurações da oposição, no caso Master. Ou opção C, a inversão de valores, a falta de empatia da elite diante da miséria do povo, enquanto protegem seus próprios privilégios no Brasil. Vote pelo YouTube, você que está pelo YouTube, é muito simples, é só você dar uma baixadinha ali na nossa caixinha de comentários, você já vai achar a nossa enquete de hoje. Você que está pela TV Quirimurê, por exemplo, na Bahia, ou pela TV Com no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou pela Parabólica Digital no Brasil todo, ou pelo 512 da Claro TV no ABC Paulista, ou aqui em São Paulo e região metropolitana pelo 44.1, você pode acessar o nosso YouTube. Pega teu celular agora e deixa a televisão aí ligada, né? Pega teu celular, entra no YouTube e põe lá, Rede TVT. Você vai dar de cara com a nossa transmissão de hoje e a nossa enquete. E aí você já pode seguir o nosso canal, né? Você pode fazer comentários que vão aparecer aqui no nosso telão. Olha só que bacana, né? Aí você já interage com o programa durante essas 2 horas. Combinado? Bom, antes da gente ir para a nossa pauta, porque o negócio lá no Rio de Janeiro está pegando fogo, em Brasília está pegando fogo, né? Antes disso, eu queria dar uma passadinha aqui nos comentários na nossa tela. Vamos lá. Olha aí que beleza. 16h09. A Macris. Salve, camaradas. Dom Ernesto e equipe da TVT. Tamo junto. Tamo junto, Maria Cristina. Muitíssimo obrigado pela presença aqui com a gente e também por ser parceira da gente aqui no nosso canal. Marcelo Duarte, boa tarde. Fala, Fluminense, você estava sumido, rapaz. Aí o tricolor das Laranjeiras, grande Marceleza. Mais um
que acompanha a gente há muitos anos. Muito obrigado, querido. Francisco Santana, Chiquinho, salve Diadema. Boa tarde, Dom Ernesto. Estamos juntos. Abraço, meu grande amigo. Aliás, mandar um abraço pro Zé Ferreira. Eu encontrei com o Zé Ferreira, que é de São Bernardo, região do ABCD, né? Ontem aqui na Paulista, no ato contra a escala 6x1, viu, Batatinha? Zé Ferreira estava aí. Ele, a esposa, a gente, bicho, se encontrou. Aliás, foi um ato lindo. Né? Deu 6h30, quase 7, entupiu. Descemos lá para a Praça Roosevelt. Foi uma maravilha. Francisco, querido Chiquinho, muitíssimo obrigado, viu, meu irmão? Até mais. Vamos em frente, 16h10. Quem mais nós temos aí para dar uma boa tarde? Boa tarde para a nossa equipe TBT News. Grande Laurinha Pimenta. Olha aí. A queridona está lá no nosso estúdio de cima. Olha que bacana a foto dela. Marcelo Duarte, excelente editorial. A elite acha que dinheiro para pobre é assistencialismo, mas para rico é incentivo. Hulk não é ignorante, é elitista e hipócrita. Ô Marcelo, você voltou afiado, hein, Marceleza? Aí, gostei, só no... Ah, boa! Boa tarde, companheiros. Dom Ernesto e equipe TBT News. Cancelem o carnê do Familhão, diz a Maria França. O Familhão é o quadro lá do Hulk, né? Carnê do baú, essa eu não sabia. Ah, mas essa gente, além de tudo, são sem criatividade, né? Nossa Senhora, estão imitando o carnê da felicidade lá do Silvio Santos, carnê do Familhão. Ó, eu vou falar uma coisa, tem alguns caras aí, vou citar só dois para não ficar muito tempo aqui. O Luciano Huck e aquele outro lá, o Thiago Leifert, né? Ô, gente metida à elite brasileira. Elite só na questão econômica, né? Porque, do ponto de vista, para mim, elite mesmo é elite cultural, pensante, cientistas, né? Essa é a elite que eu gosto de reverenciar. Não essa elite endinheirada, que a única coisa que tem, né, é um pouco de dinheiro. Pouco não. Ontem ou anteontem eu falei aqui, Batata, eu não sei se você estava, que o Luciano Huck, ele deu uma entrevista que ele falou, não, desde pequeno que eu sou comunicador. Quando eu viajava com meus pais no avião, eu ia cumprimentando todo mundo. O cara já mostra de onde que ele vem. 95%, quiçá mais, de pessoas foram andar de avião, né? Algumas nunca nem andaram. E muitas delas andaram depois já de adulto. Isso mostra o bercinho que o rapaz veio. Então, eu, de verdade, não tenho nenhum problema com privilégios. Isso é uma coisa pacificada. O problema é o cara não reconhecer os seus privilégios. E aí entra naquela onda do Aécio Neves. Meritocracia. O Aécio Neves ele conseguiu resgatar um conceito de sociedade, de mérito, na eleição de 2014. Isso já tinha sido superado. A sociedade já tinha entendido a falta de oportunidade para algumas camadas, sobretudo a base da pirâmide social desse país. Não tem como você competir, pegar o menino que mora na periferia de Diadema, por exemplo, e disputar com o menino que estuda aqui no Dante, um dos colégios mais caros do Brasil. Isso a gente já tinha. Agora, eu falo que o Aécio Neves, ele tem as digitais dele em tudo de ruim que aconteceu pra gente depois de 2016. Foi ele que perdeu as eleições, não reconheceu a vitória da Dilma e disse que iria sabotar o governo até derrubá-lo. Se aliou com o Eduardo Cunha, outra raposa, e agora o Aécio está aí, posando de, olha, se lembrarem de mim, eu tô aí, terceira via, tal. E o Luciano Huck, o Thiago Leifert, é tudo da mesma turma. Lembra daquela foto icônica, no final da apuração, que eles achavam que tinham ganho as eleições? O Aécio, está lá o Luciano Huck do lado dele. Essa turminha, eu vou falar uma coisa para você, e, cara, numa boa,
faz lá o seu familhão, explora o povo lá. Né? Isso é coisa que a gente ainda precisa acertar mais à frente. Né? Hoje a gente vai dar uma notícia aqui que o índice de desenvolvimento humano, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, né, ele é um dos melhores, apesar da ainda grande desigualdade social que existe nesse país, mas o desenvolvimento humano tem crescido. E a gente primeiro precisa sair desse buraco que nós fomos enfiados, voltar à normalidade democrática e aí sim fazer o debate com esses liberais. Eu quero viver num Brasil ainda que não exista mais nada disso aí. Como é que chama? Familhão? Familhão, baú da felicidade, essas coisas que ficam deixando o povo cada vez mais fechadinho, com a cabeça ali, esperando ajuda ou do Malafaia ou de um desses outros aí. Vamos em frente. Cláudia Parisotto. Bolsa Família é uma estratégia muito bem planejada e séria para efetuar a transferência de renda aos menos favorecidos. Nada mais compreensível do que isso. É tão simples, né? Até os políticos de extrema-direita já não falam mais contra o Bolsa Família. Vocês lembram? O Bolsonaro, por exemplo, tinha horror ao Bolsa Família. Fake news para cima e para baixo. Vamos lá. Boa tarde. Hoje queria votar nos 3 itens da enquete, diz a Nívia Lopes. Muito bem, Nívia, querida. Eu não sei se dá para votar nos 3, mas eu acho que dá, né? Tem um Batatinha aí, é o nome da minha gata. Aqui nós temos um gatinho chamado Batatinha. Batatinha, levanta aí, dá para dar um close. O Batatinha tá com penteado novo? Olha lá. Maravilha. Aí, ó. É o nosso Batatinha. 16 horas e 17 minutos. Adri, obrigada, querida, pela mensagem. Vamos seguir? Dá boa tarde para Angra Dom. Boa tarde. Angra dos Reis? Opa, meu infinito boa tarde e boas vibrações para vocês aí, Angra dos Reis. Se for Angra que eu estou pensando, né? Angra dos Reis, mas se não for também tá valendo, né? Dilena Maria, um beijo gigante para você, viu? Um beijo para todo o Rio de Janeiro, sobretudo Angra, para os amigos e amigas aí de Angra dos Reis. 16 horas e 17 minutos, o ex-governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi alvo hoje da 8ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A ação investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. A PF apura aportes de 3 bilhões de reais de recursos públicos do Estado para o grupo de Daniel Vorcaro, em diferentes ocasiões. O dinheiro, segundo a investigação, partiu do Rio Previdência, fundo que gera os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas fluminenses. Agentes saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, expedidos pelo ministro André Mendonça. Um desses mandados foi cumprido na casa de Castro, na cobertura de um prédio na Península, um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. A equipe ficou 3 horas na residência e deixou o edifício com 2 celulares apreendidos. A investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, deflagrada em janeiro, que identificou aportes suspeitos do Rio Previdência no Master. Davis Marcon Antunes, presidente do fundo na época, foi preso em fevereiro depois de ser exonerado. Agentes voltaram à casa de Davis hoje. No início do mês, o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, anunciou que havia obtido assinaturas necessárias para abrir uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio para investigar os investimentos do Rio de Janeiro no Master. A CPI ainda não foi instalada. É a segunda vez em menos de 15 dias que a Polícia Federal faz buscas na casa de Cláudio Castro. Diante da repercussão, a cúpula do PL avalia que o ex-governador perdeu as chances de disputar o Senado. Olha, eu não sei se perdeu ou não. Eu falo isso com tristeza, tá? Porque ele estava praticamente liderando aí, né, as intenções de voto para o Senado do Rio de Janeiro, mesmo com uma gestão,
no Rio de Janeiro desastrosa, para falar o mínimo. Né? E escândalo atrás de escândalo. Aliás, ele renunciou para não ser caçado. E esse sujeitinho que está aí do lado dele, esse aqui, ó, vocês sabem quem é, né? É o 01. O Flávio Bolsonaro é o principal responsável pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro, nessa última quadra da história que o Rio está vivendo. Porque foi ele que elegeu Cláudio Castro, ninguém nem sabia quem era. Aquele ex-governador, o Wilson Witzel, também ninguém nem sabia quem era. O Flávio Bolsonaro, em 2018, na esteira bolsonarista, elegeu os dois, o Wilson Witzel para governador e esse aí como vice. O Witzel foi cassado, esse aí assumiu, pasmem, foi reeleito, aí sim, né? Passou a ser governador eleito pelo voto do povo do Rio de Janeiro, né? E agora abriu mão do mandato, renunciou ao mandato para não ser cassado. Ele está aí sob suspeita, né? Muito provavelmente inelegível, só que a estratégia deles era participar das eleições sob júdice, né? Ficar naquela onda. O que eu queria mesmo, além, né, dele ser responsabilizado pelo, né, desvio desses 3 bilhões, se é que ele tem responsabilidade nisso, né? Vamos ser nem aqui, mas que ele perdesse no voto também. Não é possível que o eleitor do Rio de Janeiro vá insistir, né, com esse cidadão aí e outros. Né? Lembrando que o Rio de Janeiro está sem governador. Não tem governador lá, tem um interino lá. Né, que o Lula outro dia deu um cutucão nele, falou, põe todos esses caras aí na cadeia. Vamos ver o que vai acontecer. 16 horas e 22 minutos, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Palanque Digital contra uma milícia digital que, segundo as investigações, desviou mais de 25 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com a PF, o grupo atua há 4 anos e é financiado com recursos da Prefeitura de Macapá, capital do Amapá. O objetivo da organização era promover o ex-prefeito Dr. Furlan, a esposa dele, e atacar adversários políticos. Furlan, do PSD, é um dos alvos da operação. Entre os alvos dos mais de 30 mandados de busca e apreensão estão políticos, influenciadores, jornalistas, ex-secretários de governo, uma agência de publicidade e seus sócios. As ações foram cumpridas em Macapá, Belém do Pará e em Canela, no Rio Grande do Sul. Furlan foi afastado do cargo suspeito de fraude em licitação e desvio de recursos na obra de 70 milhões de reais do Hospital Municipal. A investigação identificou até agora mais de 25 milhões em contratos de publicidade institucional da Prefeitura que foram usados para autopromoção e ataques a opositores. A milícia digital tinha como alvos até senadores e um ministro do STF. Os investigadores descobriram o uso de inteligência artificial para criar imagens, vídeos, áudios manipulados e tecnologia deepfake. Também foram identificados conteúdos de cunho homofóbico usados nas ofensas na internet. Isso é um horror, né? Bom, antigamente já era um crime o prefeito, o governador, né, inclusive presidente, usar o dinheiro para publicidade, para atacar. Ou não era nem para atacar, era para se autopromover. Porque o dinheiro da publicidade do executivo ou qualquer repartição pública não é para uso pessoal. É para você fazer divulgação, por exemplo, de campanhas de vacinação, né, de divulgar agenda do prefeito. A agenda deles é sempre muito fechada, mas quando tem agenda pública, inauguração, campanhas, sejam elas quais forem, o dinheiro é para isso, é a publicidade do governo.
Então já era um escândalo, uma contradição, quando essa gente usava o dinheiro para se autopromover. Agora, nós temos duas questões diferentes, dois fatores que deixam a coisa muito mais complicada. Primeiro, a questão digital, porque tem um alcance violento. O algoritmo, ele funciona à base disso aqui, ó, cascalho. Tem uma lógica orgânica, obviamente, mas tem a lógica do money, plata, Batatinha? Então, meu amigo, se o cara tiver dinheiro, o cara faz o negócio chegar em milhões e milhões de pessoas. E eles, o que eles fazem? Está aí na matéria, na reportagem. O que eles estavam fazendo? Que isso também virou uma prática, o Vorkar acabou de usar isso também. Contratam influenciadores. Tá? E aí os influenciadores passam a usar o seu engajamento, né, a serviço, né, do bonitão aí que está na foto, que já tinha sido afastado por problemas com licitações da prefeitura. Agora tem mais essa bucha para ele responder. Eu tenho falado bastante aqui que a gente está vivendo um momento que ainda é um fenômeno que a gente não sabe muito como lidar com essas coisas. Vou dar hoje aconteceu um fato curioso comigo. Há muito tempo que o YouTube não bloqueia nenhum material meu. Aliás, eu tenho postado muito pouco, perto do que eu já tive como rotina. E aí apareceu uma mensagem lá que esse material ele iria ter a sua distribuição reduzida. Aí eu falei, deixa eu ver que material é esse. É o que eu estou falando do Luciano Huck. Eu gravei um vídeo falando do Luciano Huck nas minhas redes, né? Inclusive fiz um corte daqui do jornal e coloquei também, e o YouTube está nos segurando lá. O que é isso? É esse tipo de trabalho. É isso aí. Isso aconteceu com o velho da Havan, desculpa aqui, né, falar do velho, mas aconteceu também há muito tempo comigo, com, né, essa questão do velho da Havan, porque eu tenho lá um gráfico de engajamento que quando dá alguma alteração, seja para cima ou para baixo, eu vou lá olhar as métricas, ver o que aconteceu. Né? E todas as vezes que acontece esse tipo de coisa de ser muito lá embaixo e ter uma penalização, é o trabalho dessa gente aí. Então, a sociedade, o conjunto da sociedade, o Estado, o Judiciário, ou seja, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, que fazem as leis, né, deveriam urgentemente tratar desse assunto. Porque não existe país democrático que exerça a plenitude da sua democracia se não houver justiça, equidade na informação. E, sobretudo, verdade. Tá? Então, mais uma milícia digital desmontada lá no Amapá. Tá? Você imagina como é que funciona isso nos grandes centros, onde roda muito mais dinheiro. Ai, meu Deus! A Comissão Especial da Câmara, que analisa a PEC do fim da escala 6x1, adiou a votação do parecer apresentado pelo deputado Léo Prats. O adiamento ocorreu após um pedido de vista feito pelo deputado Maurício Marcron, do PL. Marcron é um dos autores da emenda que defendia jornadas semanais de até 52 horas. Após a leitura do parecer, o parlamentar solicitou mais tempo para analisar o texto. O presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, disse que o pedido é regimental e aceitou a vista coletiva. Com isso, a votação ficou impedida. A expectativa de Alencar Santana é que o debate seja retomado amanhã a partir das 10 horas. Existe a possibilidade de a PEC ser votada no plenário, logo após a conclusão dos trabalhos na comissão especial. A medida pode acelerar a tramitação da proposta ainda nesta semana. O relatório prevê a transição de 1 ano para a redução da jornada de trabalho. A carga semanal cairia inicialmente de 44 para 42 horas, 60 dias após a promulgação da PEC. Depois de 12 meses, a jornada seria reduzida para 40 horas semanais. A proposta de emenda à Constituição inscreve no texto constitucional a exigência de 2 folgas remuneradas por semana, uma delas de preferência aos domingos.
Ficarão fora das novas regras os trabalhadores com diploma de nível superior e que ganham a partir de 2,5 vezes o teto do INSS. O valor equivale hoje a R$20 mil. O argumento apresentado é combater a chamada pejotização e garantir maior liberdade a profissionais de alta renda. Olha, isso vai dar pano para manga, mas o que eu quero falar mesmo, na verdade, o que interessa agora é o seguinte: tinha que ser um membro do PL para fazer o que esse sujeito fez ontem. Né? Agora, eles que sabem. A pesquisa mostra que quase 70% da população apoia o fim da escala. Né? Isso já está aí, né, na boca do povo. Ontem a Paulista aqui estava lotado de gente. Rio de Janeiro, Porto Alegre, teve manifestação em várias capitais. E isso cada vez mostra, né, de que lado estão certos parlamentares. Bom, esse aí, quando vem com a sigla PL, você já sabe, né? Mas isso é bom para a gente esfregar na cara de quem diz que essa turma se preocupa com os trabalhadores. Eu vi um meme hoje de manhã que eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo constrangido. Né? Que a gente vive num país que a gente tem que explicar para o cidadão que ele ter 2 folgas é melhor do que ele ter uma só. É um horror. Bom, é exatamente isso que a gente está falando, né, quando a gente diz que estamos discutindo visão de mundo com quem bebe detergente. Bom, quem tem mais informações direto de Brasília é o nosso repórter Ricardo Weber. Boa tarde, Ricardo. Como é que está o clima aí após esse pedido de vista feito pelo deputado do PL, obviamente? Como é que você está, meu querido? Mais uma vez, parabéns pela elegância. Boa tarde, querido. Olha, você acredita que mesmo com essa... A transmissão está ruim aí. Hoje nós estamos com um probleminha no sinal aqui, né? Vamos dar uma insistida. Você está me ouvindo bem, Ricardo? Eu acho que não. Está te ouvindo bem? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui. Pode continuar, por favor. Não, né? Aí, bora. Você está me ouvindo agora, Adolfo? Está ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim. Vamos em frente. Beleza. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Avisa o nosso colega Weber que, infelizmente, a transmissão está muito ruim ali naquele local. Né? Talvez, se ele mudar de local, a gente consegue. Quando restabelecer, traz o Ricardo Weber aqui, que eu estou ansioso para saber como é que está o clima lá em Brasília e a nossa audiência também, obviamente. Vamos seguindo por aqui. Se ele retornar aqui, é só me avisar, combinado? 16h33, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes dos crimes e de outros 3 condenados pela morte da vereadora Marielle Franco e do seu assessor Anderson Gomes. Moraes concluiu que não houve nenhum fato novo que alterasse a situação processual dos réus. O ministro determinou que a prisão preventiva seja mantida até o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso no processo. Além dos irmãos Brazão, a decisão inclui outros 3 condenados: o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, o ex-major da Polícia Militar, Ronald Paulo Alves Pereira, e Robson Calixto Fonseca, ex-policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado. Domingos Brazão atuava como conselheiro do Tribunal de Contas Fluminense e Chiquinho Brazão teve o mandato de deputado federal cassado no primeiro semestre do ano passado. Tudo bom na gente. Olha só a loucura. Eu queria entender. Bom, pedir, ok, qualquer um pode pedir.
Mas qual que seria a lógica dessa gente de falar, não, vamos pedir a nossa liberdade para esperar o julgamento? Meu amigo, tem um caminhão, uma carreta de provas contra vocês. E nós estamos falando de conselheiro do tribunal, deputado federal, delegado-geral da polícia, major da polícia. Vocês têm que ficar em cana, mas é muito. Não é pouco, não. Não é, passou alguns meses. Não, meus caros. Bom, para quem está com dó, eu vou usar a mesma máxima deles, né? Tá com dó, leva para casa. Não era assim que eles falavam? De bandido? Tá com dó, leva... É o seguinte, tem que ter todo o processo legal, direito amplo à defesa, né? Isso a gente não discute, inclusive condições carcerárias adequadas, né, para esses senhores aí. Né? Mas que tem que cumprir a pena, tem que cumprir. Né? A não ser que você esteja todo lascado fisicamente, adoecido, igual o outro lá está, e aí a lei te garante que você vá para a prisão domiciliar ou vai para o hospital logo, como foi o Roberto Jefferson. Eu falei do Roberto Jefferson e aí eu lembro, eu falo, pô, é brincadeira, né? O cara jogou deu um tiro de fuzil na Polícia Federal, tinha granada. Esses aí mataram uma vereadora por disputa de poder territorial. Um horror. Né? Essa gente ainda tem coragem, né, de pedir, olha, não, nós vamos querer ir para casa. Bom, a gente vai para o nosso intervalo e volta já. Não saia daí, a gente está de volta rapidinho. Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo. Você pode nos assistir pelo 555 da Parabólica Digital no Brasil todo ou pelo 44.1 aqui em São Paulo, pelo 512 na região do ABC Paulista, Claro TV, ou, se você preferir, pelo YouTube, tá? Em qualquer lugar do planeta que tenha internet, obviamente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do Ozivy, medicamento à base de semaglutida, fabricado pela EMS. É a primeira aprovação de um concorrente nacional da substância após o fim da patente da Novo Nordisk no Brasil. A semaglutida é o princípio ativo dos medicamentos Ozempic, indicado para diabetes tipo 2 e Wegovy, aprovado para o tratamento da obesidade. Desde a queda da patente, em março deste ano, farmacêuticas passaram a disputar espaço em um mercado que movimenta bilhões de reais e transformou as chamadas canetas emagrecedoras em um dos produtos mais procurados da indústria farmacêutica. Segundo a Anvisa, o Ozivy foi aprovado em apresentações injetáveis para aplicação subcutânea, com diferentes volumes e canetas aplicadoras. Apesar do registro, o medicamento ainda não tem data de lançamento. A EMS ainda precisa concluir etapas como definição de preço, produção dos primeiros lotes e distribuição para as farmácias. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Cada um sabe de si, evidentemente, né? Cada um é cada um e está tudo certo. Eu só digo o seguinte, tomem cuidado com isso, gente, porque, de verdade, aliás, eu estou virando o rei dos memes, para falar a verdade, né? Porque eu vi um meme hoje de manhã também, que é uma mulher, né? Ela bota uma foto dela num grupo de zap, aí alguém escreve lá, nossa, de que adianta ficar magro, mas ficar com essa cara de defunto e tal. E, gente, de verdade, né? Eu não sei se é exagero, se é produto ruim, mas tem muita gente aí que perde peso, obviamente, mas fica com uma aparência, sobretudo no rosto, que é uma coisa assustadora. Eu já cruzei com 3 pessoas que eu conheço, que não via há muito tempo, que eu praticamente não reconheci. Então, nós vamos ver até onde esse padrão de beleza, né, corpo magérrimo e etc., que se vale a pena.
Eu voltei a fazer atividade física por uma questão de saúde, mas eu fico observando, né? Lá na academia, às vezes você vê uns negócios e fala, gente, mas para que tudo isso? Né? E a medicação, agora sim, né? Uma medicação aprovada pela Anvisa e etc. Né? Mas pensem direitinho, né? Esse padrão de beleza aí também, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Bom, vamos lá, 16 horas e 42 minutos. Nessa semana, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual ganha um significado ainda mais importante de luta. O Grupo de Mulheres Negras, Organização Crioula, participou de uma audiência com a participação de 7 ministérios para cobrar medidas efetivas relacionadas à execução do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual. E quem nos conta os detalhes agora, diretamente do Rio de Janeiro, é o nosso repórter Jader Teófilo. Jader, muito boa tarde. Dignidade menstrual. Rapaz, eu tenho 4 filhas, a raspa do tacho, ela passou agora pela puberdade, né? E chega esse momento que eu já passei algumas vezes com as outras filhas, e quando eu ouço falar de dignidade menstrual, eu falo que termo mais adequado para essa fase, né, das mulheres. Boa tarde, querido. O que você conta para a gente? Exatamente, Ernesto. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, essa audiência pública acontece na quinta-feira, dia 28, né? Essa organização de mulheres negras, de Crioula, faz esse encontro com 7 ministérios. Então, Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, Educação, da Saúde, todos estarão presentes justamente para debater a implementação de uma política que abranja maior parte de pessoas que menstruam no país, né? A lei que foi instaurada em 2021, mas que a ideia justamente desse grupo é que vá além da distribuição de absorventes em locais específicos, né? O que esse grupo fala, na verdade, é que existe uma série de barreiras que ainda impede mulheres e outras pessoas de acessar esses mecanismos esses absorventes, né? A ideia é que essa lei seja ampliada para um programa de cuidados mesmo, de educação sobre a saúde menstrual, de conscientização e, é claro, a eliminação de barreiras. Por exemplo, hoje, para que essas mulheres tenham acesso à distribuição de absorventes, é preciso fazer um cadastro pelo meu SUS, então é preciso ter um acesso à internet, é preciso que as farmácias populares estejam credenciadas para fazer a distribuição desses absorventes. Então, existem algumas limitações que, é claro, acabam afetando a população mais pobre, a população periférica do país. Bom, eu conversei com a Juliana Martins, que é assistente de coordenação de políticas públicas de Crioula, que falou um pouco sobre as reivindicações deste grupo neste momento, esse grupo que move essa ação contra o Estado e realiza essa audiência pública de conciliação. Opa, custou sair. Conciliação na quinta-feira. Vamos ver. Nós temos leis que são leis super importantes, né? Leis que efetivam direitos e garantias, mas que na hora da prática, da execução, ela não se coloca, não se consolida como ela deveria ser. Então, buscando pela implementação dessa política que já havia sido sancionada, Crioula ingressa com uma ação civil pública contra a União, procurando respostas com relação a um plano estratégico, orçamentário, não só orçamentário, mas de como que essa lei vai ser executada para as beneficiárias, quais vão ser os critérios, quem são os grupos e pessoas prioritárias para a sua implementação, quem são os ministérios que vão estar envolvidos para a implementação da lei, buscando que o governo federal apresentasse um plano de ação para que essa lei, que é tão importante para a vida de tantas meninas e mulheres, fosse implementada em sua integridade. A gente está falando sobre um ciclo, né? A gente não está falando apenas do dia X que a minha menstruação desceu e a partir disso... Não, a gente está falando sobre um ciclo menstrual que precisa ser compreendido como uma questão de saúde. A gente está falando sobre dores ao longo desse processo,
A gente está falando sobre a capacidade que as unidades básicas de saúde têm para acolher essas mulheres. A gente está falando sobre a presença de meninas e mulheres dentro das suas escolas. A gente está falando sobre evasão escolar, enfim. É uma teia de assuntos e de temáticas e de direitos que precisam ser garantidos para que o programa seja implementado de maneira plena. Bom, e é por isso que tantos ministérios fazem parte dessa audiência, justamente para tentar dialogar em todos os âmbitos dessa teia, como a Juliana falou, né? Tentar preservar a saúde e promover a conscientização das pessoas que menstruam. Eu volto com você, Ernesto. Muito bem. Pensar que há pouco tempo que foi garantido a distribuição de absorventes, né? Isso é uma coisa... porque tem realidades, né, de mulheres que usam panos, né, que eram obrigadas a usar panos, jornal, uma loucura. A gente está sempre junto aqui, né, Jader? Você divide comigo essa opinião em relação ao desenvolvimento humano que esse país precisa ter. Porque enquanto a gente tiver esse tipo de contradição, né, a gente não vai estar satisfeito com uma perspectiva humana, porque às vezes também se fala, não, o Brasil cresceu, o PIB, esse economês que as pessoas falam, os dados, mas quando você olha lá, né, em determinados, né, grotões do Brasil, você fala, não é possível, né? E o mais triste é você saber que tem uma parte da classe política que realmente não dá a mínima para essas coisas. Eu me lembro desse debate, né, sobre a distribuição de absorventes nas, inclusive penitenciárias femininas, etc. Foi um escândalo, né? Uma discussão de, com todo respeito aos amiguinhos da quinta série, mas de totalmente, né, nível quinta série. Muito bem, meu querido Jader, como é que está aí no Rio? Né? Hoje teve operação da Polícia Federal cedinho aí na casa do ex-governador, né? Como é que está o clima aí, Jader? Exatamente, Ernesto. Eu fico bem impressionado aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a postura das pessoas aqui é muito de como se fosse mais um capítulo da história política, mas tem um grau de normalidade, eu acho, né? É o sexto ex-governador que pode ser preso aqui no Rio de Janeiro, então eu acho que a população meio que naturalizou esse tipo de coisa, né? Como você disse, foi por volta das 6 horas da manhã, né? Aconteceu essa operação da Polícia Federal na casa do ex-governador Cláudio Castro, investigando esse repasse aí de mais de 3 bilhões, olha para você ver, né? Isso é muito dinheiro, mais de 3 bilhões ao Banco Master, né? Vindo do Rio Previdência, que é esse fundo que administra o dinheiro, né, dos aposentados e pensionistas aqui do Rio de Janeiro, mais de 235 mil aposentados e pensionistas. Então, assim, é realmente um escândalo, mas o clima aqui é como se fosse mais um dia, é apenas mais uma terça-feira. A indignação parece que a população parece que não está indignada tanto quanto deveria, assim. É isso, né? Já são 5 ex-governadores presos, então é mais um escândalo na história. A pior coisa que pode acontecer para uma sociedade é naturalizar essas coisas, né? O Rio de Janeiro viveu muito isso com essas operações, né, policiais pelos morros, e aí sempre assim, acontece, aí todo mundo noticia, fala, aí passa 2, 3 dias, acontece um outro assunto, né? Inclusive os colegas jornalistas largam tudo lá e vão cuidar, né, da nova pauta que está nas manchetes. Isso é muito triste. Vamos em frente, meu querido Jader. Brigadíssimo pela sua participação aqui. Um assunto importante, falando sobre o respeito à dignidade menstrual, que para muita gente pode ser uma realidade muito distante, mas infelizmente para parte do Brasil isso ainda é um dilema muito sério. Obrigado, meu querido. Um abraço para você. Obrigado, Jader. Um abraço, Ernesto. Até mais. Até mais. Muitíssimo obrigado. A partir de hoje, as empresas brasileiras passarão a ter de incluir oficialmente os riscos à saúde mental no gerenciamento de riscos ocupacionais. A mudança faz parte da atualização da NR1, a norma regulamentadora número 1, a principal diretriz de segurança e saúde no trabalho no país.
A nova regra amplia o conceito de risco ocupacional, além dos acidentes físicos e passa a incluir fatores psicossociais ligados ao adoecimento mental, como pressão excessiva, metas abusivas, jornadas extensas, assédio moral, conflitos interpessoais e sobrecarga. A NR1 foi criada em 1978 e estabelece as diretrizes gerais da área. A diferença é que agora a saúde mental passa a integrar formalmente o programa de gerenciamento de riscos, documento obrigatório para todas as corporações. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas deverão identificar, avaliar e controlar esses fatores psicossociais capazes de prejudicar os trabalhadores e as trabalhadoras. Entre as medidas exigidas estão pesquisas de clima organizacional, canais seguros de denúncia, treinamento de lideranças, revisão de metas e políticas claras de combate ao assédio. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o número de afastamentos por burnout no Brasil passou de 1.760 em 2023 para 6.985 no ano passado, indicando o avanço do sofrimento psíquico ligado ao trabalho. Eu posso falar uma coisa para vocês? Esse número aí tem as subnotificações, né? Porque isso é um problema tão sério que muitas vezes não é diagnosticado ou não é denunciado, né? A gente espera, porque o ano passado, gente, em maio, foi quando eu consegui me dar conta que existe uma epidemia, né, pelo mundo do trabalho. A gente, no mês de maio do ano passado, mês que se comemora o Dia Internacional dos Trabalhadores, a gente fez uma série aqui discutindo quais os principais problemas, trouxemos especialistas e, para surpresa de 0 pessoas, né, essa questão da saúde mental era o topo. Falei, gente, nós estamos vivendo uma epidemia, né? Então, a partir de agora, nós precisamos, evidentemente, as empresas precisam ir se adequando, etc., mas precisamos mexer nisso. De novo, o desenvolvimento humano de um país passa também pela saúde mental da massa de trabalho, obviamente. Romeu Zema afirmou que eleitores de Flávio Bolsonaro estão, na prática, favorecendo a reeleição do presidente Lula. A declaração veio após Zema observar queda nas pesquisas de intenção de voto do filho de Jair Bolsonaro, o Bolsonarinho. Outro filho, Carlos Bolsonaro, reagiu nas redes sociais com uma crítica pessoal a Zema, afirmando que está para conhecer alguém mais baixo do que ele. Sobre mais esse racha na direita, eu converso agora com o nosso colunista, o advogado Arnóbio Rocha. Arnóbio, querido, muitíssimo obrigado pela presença. Rapaz, eu estou preso nessa frase do Carlos Bolsonaro, que não conhece ninguém mais baixo do que o Zema. Eu estou achando meio contraditório essa fala dele, olhando para o grupo político que acompanha essa gente até hoje, começando pelo Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro, que hoje, mais uma vez, recebeu a visita da polícia na sua casa. Boa tarde, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Como é que você está avaliando essa briga aí de faca no escuro? Boa tarde, querido. Olha, eu estou torcendo pela briga, viu? Boa tarde, Dom. Boa tarde, a comunidade da TVT, TV dos Trabalhadores. Eu sempre reafirmo isso, a importância do nome e do que significa ter uma televisão dos trabalhadores e classe trabalhadora que tudo produz e ela tem que usufruir daquilo que ela produz, inclusive conteúdo, inteligência, capacidade crítica. Mas voltando ao tema, eu acho que o tema é bem interessante, então, porque há uma confusão na extrema-direita, é preciso deixar bem claro isso, né? Eles estão... Eu tenho alguns haters aí de estimação em rede social que eu entro lá para ver. E o comportamento deles, assim, eles são raivosos, obviamente, com o campo à esquerda, né? E aí, olha,
reproduzem falas do presidente Lula de 89, sabe, são as coisas assim. E entre eles, mas o que eu vejo agora nessa briga do Zema, o próprio Caiado, a resposta que o Ciro Nogueira deu ao Flávio, a Michele, né, faz parte de um jogo também de cena, né? Eu acho que não pode se iludir que também você tem umas distrações, né, para você perder o foco principal. O foco principal hoje é o seguinte: o Flávio Bolsonaro, que agora ele tem nome, né, tem sobrenome, porque recuperou a identidade secreta aí, né, não é mais chamado só de Flávio. Isso também reflete como a mídia trata as situações. Até um mês, até 15 dias atrás, era só Flávio, agora já trata com Flávio Bolsonaro, uma forma de se afastar desse escândalo ambulante que é o Flávio Bolsonaro e a sua relação incestuosa, né, com o Vorcaro, com o Banco Master, com o escândalo do Banco Master, que hoje teve mais um capítulo, que é a visita da Polícia Federal ao Cláudio Castro, que é o personagem aí, talvez o personagem interessante nesse jogo. Não sei se você lembra, Tom, há cerca de 6 meses, 7 meses atrás, quando apareceu esse escândalo, a Rio Prev estava casando 980 milhões de reais. Para nossa desagradável surpresa para os servidores públicos do Rio de Janeiro, né, essa fatura é de 3,7 bilhões, ou seja, 4 vezes maior, o que aprofunda o tamanho do rombo e de como essas pessoas se locupletaram com o dinheiro público, com o dinheiro dos servidores, com as finanças do Estado e das suas entidades, que não são estatais propriamente dito, mas é o dinheiro público que está ali investido. Então, a gente, para não perder, sabe, essa distração aí da briga Zema, Carlos Bolsonaro, não sei o quê, eu acho que a gente tem que sempre concentrar caminho que está se seguindo a extrema-direita, que ela foi muito rápida na época de lançar o tal do Flávio, né, e escondeu no Bolsonaro, mas esqueceu o tamanho da sua bagagem, né, que não só o sobrenome, né, que o DNA do pai, aquela coisa toda, mas também todos os escândalos que ele já se envolvido na vida. É um cara da rachadinha, é o cara que comprou uma mansão aqui em Brasília, a preço módico e financiado por quem? Pelo BRB, o banco que é o banco que ia comprar o Master e a carteira podre do Master. Então, acho que a gente tem que só concentrar. Acho que é importante, a briga faz parte aí do espetáculo político, faz parte dessa cena, mas a cena principal, o ator principal continua sendo Flávio Bolsonaro e a sua relação íntima, incestuosa, imprópria, inadequada, pornográfica ou qualquer coisa que se diga com Daniel Vorcaro, né? E aí ontem eu acho que tem que relembrar o que a inconfidência cometida pelo Valdemar da Costa Neto, que eu acho que ele não fez isso como ato falho, como qualquer coisa, ele quis realmente dizer o que ele disse, de que o Flávio Bolsonaro, depois da prisão do Vorcaro, ele pegou dinheiro público, a passagem de avião, foi para visitar o Daniel Vorcaro, não para romper, eu estou aqui para romper com você, você não presta, você é qualquer coisa, não. Ele foi cobrar a diferença, foi cobrar os 73 milhões que faltava do Banco Master, do Vorcaro, casar nesse aparente filme que a gente sabe que é uma grande lavanderia aí que está em torno, né? Supostamente é o que se consegue perceber e as evidências vão aparecendo. Acho que a gente tem que concentrar nisso, viu, Dom? Essa briga é bom para a gente brincar, rir aí no bar. Cada dia a gente torce pela briga e não torce por nenhum dos dois personagens, porque são personagens são minúsculos, né, diante do escândalo que estamos assistindo, né? Eu acho que esse é o ponto, tá, Dom? Muito bem. Doutor Arnóbio, tem um ator faltando nessa trama aí de conflitos que tem os mesmos interesses que o Zema, que é o Ronaldo Caiado, que já vai para uma outra categoria. O Zema ele briga comendo um pãozinho de queijo, tal,
né? O Caiado parece que ele é mais, digamos, agressivo, né? Tem um poderio de fogo um pouco mais, né? O que está faltando para o Caiado também ser? Porque o Caiado também já se posicionou mais ou menos da mesma forma que o Zema. E eu estou achando curioso que os bolsonaros não estão estendendo a corda com o Caiado. Porque ontem mesmo ele disse que quem está contaminado com essa coisa do Vorcaro não pode ser candidato, né? Obviamente, uma menção ao bolsonarinho, o Flávio Bolsonaro. Por qual razão você acha que ele ainda não está na mira dos bolsonaristas? Olha, bom, o que se percebe é o seguinte, é que eles estão em busca de um candidato que eu acho que não vai mudar, né? O candidato vai continuar sendo o Flávio Bolsonaro, porque é quem detém realmente aí um sobrenome forte, o bolsonarismo em si. Mas o Caiado, ele também está enrolado com a Carbono Zero, né? Ele não está diretamente, aparentemente não está diretamente convocado, mas tem um fundo aí de 1,4 bilhões, se não me falha a memória do número, que era um fundo gerido pelo PCC, que o estado de Goiás né, tá envolvido. Então, a extrema-direita, ela usa uma tática, eu acho que você lembra, a gente tem um pouco mais de idade, ou talvez de experiência, barba branca, cabelo branco, né? Eu não tenho mais cabelo. O Dom ainda tem a cabeleira. Outro dia, Dom, me perguntaram se você estava, se essa sua cabeleira aí era igual a do Fux, né? Aí disse, olha, eu não sei, eu nunca puxei, nunca vi ele mergulhando na piscina, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem um pouco bem de longe, né, como dizia o Brizola, a gente percebe que a extrema-direita usa uma tática, aquela coisa daquele cara, o batedor de carteira, gritar, pega ladrão, ladrão, aí pá, roubava uma carteira, e aí todo mundo desviava o tema e corria atrás de alguém aleatório, né, que fica com medo, na verdade o cara corre ali com medo, achando que vai ser assaltado, e aí acaba sendo preso, pego, não sei o quê, e o cara já está com a carteira. Então, essa tática, né? Todo mundo está gritando pega ladrão em relação ao Flávio, mas tem seus podres, né? As gestões aí de Zema, Caiado, são eivadas de escândalos, né? Que a mídia, infelizmente, só tem aquela imagem, olha, o Caiado, os números de segurança pública de Goiás, a que custo, né? A que custo essa coisa tem, né? Aí Goiás é laboratório de drogas, né? Essa relação agora com Rota, né? de um fundo. Então, a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, sabe? É tanto movimento e a rede social acaba nesse nível, né, Dom? E você tem tantos assuntos, tantos temas que às vezes você esquece de um e deixa passar o outro, mas a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento. Eu falei agora, nosso repórter do Rio de Janeiro, ele trouxe um assunto muito importante sobre dignidade menstrual e tal, e ao mesmo tempo o Rio de Janeiro está caindo, porque 6 horas da manhã a Polícia Federal estava na casa do provável 6º governador a ser preso, né? Os caras estão tentando destruir o Rio de Janeiro. Arnóbio, querido, eu estou com a repórter em Brasília para entrar. Temos mais um convidado agora. Eu vou te convidar para assistir, porque esse convidado aqui que vai entrar daqui a alguns minutos é da tua época também, um artista genial que vai estar se apresentando aqui do lado no Blue Note e a gente vai bater um papo com ele daqui a uns segundinhos. Então você segura aí, não vai embora não, viu, Arnóbio? Um beijo, querido meu amigo. Ontem eu falei de você aqui, que eu estava falando dos meus amigos cearenses, né? Que eu tenho grandes amigos cearenses e citei você. Vai começar pelo doutor Arnóbio aqui, cearense da Gema. Beijo grande, querido. Muitíssimo obrigado. Grande abraço. 17 horas e 5 minutos, a Confederação Brasileira de Futebol propôs aos clubes alterações nos horários de jogos do Campeonato Brasileiro. Entre as medidas estão acabar com jogos aos domingos após as 20 horas e às quartas-feiras às 19 horas. A intenção anunciada é melhorar o público, já que a queda de presença de torcedores nesses horários, segundo o levantamento feito pela própria CBF. Durante a reunião com os clubes, houve uma boa aceitação por parte de dirigentes, mas ficou estabelecido que as emissoras de televisão que transmitem os jogos precisam ser consultadas.
Hoje, a entidade formula as tabelas prioritariamente ouvindo detentores de transmissões para determinar horários, além de ter de encaixar os jogos com o restante do calendário. A ideia da CBF é que os horários dos jogos não podem ser determinados restritamente pelos interesses dos veículos. A presença de público deve ser levada em consideração, pois impacta a qualidade do produto. A decisão final será tomada depois da consulta aos detentores dos direitos de transmissão. Cara, isso é um assunto tão antigo e que eu falo tanto, eu já falei tanto sobre isso. Vocês sabem, eu sou flamenguista, fã do Zico. O Zico levantava essa bandeira lá atrás. É um absurdo. O povo vai para o Maracanã, sai de lá quase meia-noite, sabe? Um horror. E eu vou dizer uma coisa aqui. Eu queimei minha língua com o Alexandre de Moraes, que quando o Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, foi indicado pelo Temer, né, o golpista Temer, o vampirão, eu fui um dos milhões que falaram um absurdo, né? E aí o Alexandre de Moraes vira, né, o paladino, né, da democracia nesse país. Bom, eu quero dizer isso em relação ao presidente da CBF. Porque quando ele entrou, né, ele é de um estado menor, o pai dele era presidente da federação lá do estado dele, que eu não lembro qual é, dono de time de futebol. Eu falei, lá vem essa oligarquia de novo. Né? Eu achava que não ia dar nada, mas só dele puxar essa discussão aí, eu já fiquei bem feliz, viu? Se conseguir mudar isso, falei assim, a televisão também tem que pensar, porque não é só a questão da grana, é a qualidade do produto. Quanto menos torcedor, menos qualidade tem o produto, que é o bom futebol, obviamente. O músico Fausto Fawcett, um dos nomes mais celebrados da nossa cultura, apresenta na próxima quinta-feira, dia 28, o show Animáquina, no palco do Blue Note, em São Paulo. O espetáculo conta com a participação especial do guitarrista Edgar Scandurra, do Ira. Só gente boa, cara. A apresentação integra performance, música e projeções ao vivo, em uma montagem que aproxima o show de uma instalação audiovisual contemporânea. No repertório, clássicos como Rio 40 Graus e a Cátia Flávia reaparecem integrados a essa narrativa imersiva. Mas quem traz mais informações sobre a apresentação é o próprio cantor, músico e compositor. Seja muito bem-vindo, Fausto Fawcett. Que honra recebê-lo aqui na TV dos Trabalhadores, meu querido. Eu fiquei super feliz quando soube que você ia estar aqui no Blue Note, pertinho da gente aqui na Avenida Paulista. Boa tarde, querido. Tudo bom? Boa tarde. Prazer aí estar falando com vocês. Obrigado pelo convite e é isso aí. Vamos estar no Blue Note amanhã. Amanhã, não, quinta-feira. Quinta-feira, muito bem. Fausto, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Você sabe que o Barão teve agora o encontro, né, fazendo aqui no Allianz Parque, o show em São Paulo. Inclusive, encontrei o Maurício Barros aqui. E isso traz, além, né, essa geração a qual você faz parte, traz uma nostalgia gigantesca. E é absurdamente um espetáculo, uma linguagem de muita energia, de muita memória afetiva. O Lobão esteve aqui com a gente, eu falei para ele que eu estou esperando ele ir para o Allianz Parque também, porque todos vocês dessa geração, vocês têm uma contribuição enorme com o nosso país, sobretudo, né, na abertura política, na redemocratização. Vocês trouxeram uma linguagem nova, trouxeram, né, alegria, esperança, comportamento. E eu fico muito feliz de estar falando contigo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o espetáculo, Fausto. A gente está fazendo vários shows e estou, na verdade, preparando um livro, né? Além do show, o livro Animáquina, né? Que deve sair pela Terreno Estranho aí no segundo semestre. Tem este show, né? Que a gente vai apresentar. Também estou trabalhando com um coletivo chamado Chalpa Ferro, né? Do Rio de Janeiro, com artistas plásticos, Barrão, Luiz Zerbini, enfim, Sérgio Meckler. E
Eu tenho feito várias participações e outros eventos, né? Mas principalmente este show e a concentração aí no livro para o segundo semestre. Esses dois shows e o livro para o segundo semestre, né? E sobre o que você assinalou aí em relação a essa geração, né? Foi muito interessante porque foi uma espécie de segunda jovem guarda, uma jovem guarda da classe média, digamos assim, né? Majoritariamente, né? Então, uma espécie de surto, né? Artístico, cultural, naquela época que foi artes plásticas, né? Audiovisual, cinema, né? Música, principalmente, né? Mas teve teatro, enfim, foi uma época bem interessante. Eu até diria que foi talvez a última em que este surto de, digamos, convergência das pistas artísticas, né? De artes cênicas a audiovisual, passando por música, literatura, etc., aconteceu, né? No momento em que a panela de pressão foi destampada, né? Exato, exato. Bom, eu sempre falo aqui que vocês tiveram um papel muito importante. A gente tem alguns setores, né, vários setores da sociedade brasileira contribuíram com o processo de redemocratização. Agora, vocês, artistas dessa época, vocês têm um papel muito fundamental porque vocês trouxeram cores que o Brasil estava acinzentado demais, né? Poesia, irreverência, né? Forma de se vestir, vocabulário. Né? Então, eu fico muito feliz. Esses dias eu conversei com a Fernandinha Abreu, e eu estava pensando em você no meio dessa conversa, né? E aí quando eu vi aqui o povo, né, essa alta produção do Barão aqui, falei, pô, que bacana isso, porque... E agora eu fico mais feliz, viu, Fausto, você produzindo um livro, né? Vocês têm uma capacidade de produção artística que a gente precisa muito disso no país, sobretudo nesse momento, né, que a gente está vivendo aqui. Eu quero desejar toda, né, sorte para o espetáculo de quinta-feira aqui no Blue Note. Eu quero ver se eu vou lá te assistir. O Edgar vai estar aqui com a gente no começo de junho, que ele está finalizando... ele está finalizando, pô. Aqui. Pô, estou super feliz e o povo todo ansioso aqui para receber ele. Também chegue mais lá. Vai ser um prazer. Forte abraço. Então, quinta-feira, qual horário? Vamos passar aqui para o serviço. 9 horas. 9 da noite, aqui no Conjunto Nacional do Blue Note, um lugar maravilhoso, que tem uma qualidade de som espetacular. Eu estive lá assistindo o show do Lobão. Fausto, abraço, meu querido. A gente se encontra na quinta-feira. Abraço, meu irmão. Olha aí que coisa legal. Cátia Flávia! Oh, meu Deus, deu saudade agora, hein? Regininha Poltergeist. Oh, como é que chama? Regininha Poltergeist. Bom, restabelecendo nossa conexão com Brasília, é isso mesmo? Bom, o nosso repórter Ricardo Weber está ao vivo. Vamos lá para Brasília diretamente. Como é que você está, meu querido Weber? Manda ver, vamos ver como é que está a nossa transmissão aí. Boa tarde, querido. Vamos lá, vamos ver se firmou agora. Está me ouvindo agora? Picotando ainda, querido. Aí tudo a conexão coberto, aqui está né? bem hoje. Sim. Olha lá como é que nós estamos. Bom, eu sugiro que a gente faça uma sonora com a nossa convidada e a gente apresente daqui a pouco. Pode ser, não? Alguém consegue falar com o nosso colega lá em Brasília, não? É melhor, né? É melhor, porque senão a gente vai acabar ficando nessa... Tá bom, querido? Vamos lá, te aguardo aqui,
querido Ricardo Weber, diretamente de Brasília. Bom, aí dentro do Congresso Nacional, né, é tudo, né, cheio de concreto para cá, concreto para lá. Realmente a transmissão às vezes fica difícil. O Brasil, vamos aguardar aqui, porque tem uma convidada muito bacana que ele está entrevistando lá, viu? O Brasil atingiu pela primeira vez o patamar de muito alto índice de desenvolvimento humano, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas. O país avançou em todos os parâmetros analisados, segundo o relatório divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com dados referentes a 2024. Escala que vai de 0 a 1, o Brasil passou de 0,744, registrado em 2012, para 0,805, o maior índice já alcançado pelo país. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho. Segundo o relatório, o Brasil da segunda década do século XXI é diferente do país de 30 anos atrás, com evidências de evolução positiva em diversos indicadores sociais. Entre os principais indicadores, o melhor resultado continua sendo o da saúde. O Brasil já apresentava nível muito alto no quesito longevidade em 2012 e agora atinge padrões semelhantes ou superiores aos de países desenvolvidos. Segundo a ONU, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem papel direto nesse resultado. O relatório também destaca a educação como um dos principais fatores para o maior IDH da história do Brasil. De acordo com a avaliação, as exigências educacionais do Bolsa Família foram fundamentais para a melhora dos indicadores. Para receber o benefício, crianças e adolescentes precisam manter frequência escolar entre 60% e 75%. Eu gostaria imensamente que o Luciano Huck assistisse essa nossa reportagem. Eu sei que não é em todo lugar que passa esse tipo de assunto com esse nível, né, de informação e detalhamento, sobretudo a contrapartida, porque é disso que se trata, né? Hoje mais cedo eu falei aqui, ou ontem, já não me lembro mais, que para além de todas essas questões, para quem gosta de raciocinar, igual o Luciano Huck, que tem o órgão mais sensível do corpo, o bolso, dá para a gente também ter argumentos. Porque quando essas famílias recebem o benefício, elas não vão aplicar o dinheiro fora do Brasil nos paraísos fiscais. Elas não enfiam embaixo do colchão. Elas vão gastar o dinheiro porque tem necessidade. Então elas vão na venda, vão na farmácia, vão no boteco, vão no mercadinho, vão no açougue. E isso aquece a economia local. Simples assim. Então, para isso, aliás, esse foi o grande segredo, né, que, aliás, não é nem segredo, eu acho que é o pulo do gato que o presidente Lula já falou sobre isso. Nós temos que incluir os pobres no orçamento, porque aí a economia gira, a roda da economia gira e de forma consistente. Tá? Então, os adeptos aí, os liberais, né, que gostam de pensar com o órgão mais sensível, que é o bolso, tem essa perspectiva também. E o desenvolvimento humano, que aí eu sei que já é uma escala mais difícil dessa gente compreender e valorizar. Hoje, a inteligência artificial está muito presente na vida de todos e também no mercado de trabalho. Por isso, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, o DIESE e a FES, o FES Brasil, reuniram em São Paulo especialistas e trabalhadores em um seminário sobre os desafios da IA. Vamos acompanhar na reportagem da Bia Ferreira. Sobre isso, eu conversei com a Cida Trajano, que é presidenta da Confederação Nacional do Vestuário e executiva da CUT Brasil, e também com a Jéssica Andrade, que é secretária-geral do Centricom. Nós estamos realizando nesses dias de 25 e 26 de maio, seminário sobre negociações coletivas, né? Olhando para esse universo de que as empresas hoje usam muito a IA, né? É um universo novo para nós, enquanto classe trabalhadora, né? A gente tem a percepção de que muitos postos de trabalho já se foram, né? Que não é possível voltar, mas mais do que isso, é pensarmos numa IA onde todos nós usamos, mas com responsabilidade, com ética e também com compromisso social
e civil também das empresas, uma vez que as empresas vêm utilizando e nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, pouco sabemos sobre esse universo. O sindicato ele tem um papel importante de trazer essa segurança para os trabalhadores e de levar realmente a realidade para eles. Então, assim, é um fato que tem muitos que estão ali ainda com medo desses avanços, porque realmente a gente entende que alguns postos de emprego vai ser afetados, mas a gente também mostra para eles um outro lado, que pode caminhar lado a lado. Hoje a gente tem na indústria várias máquinas que são automatizadas e eles precisam estar ali, eles precisam ainda da parte humana, então é importante. O objetivo desse seminário, no primeiro, foi entender as mudanças que estão colocadas no mundo do trabalho a partir da inteligência artificial, os desafios que a inteligência artificial tem colocado para o trabalho, em especial no setor da indústria. Por isso que ele foi realizado em parceria com o Macro Setor Indústria da CUT. O mundo do trabalho vem passando por uma série de transformações, nos últimos anos, e cada vez mais intensas. Começou com a digitalização, depois plataformização, e a inteligência artificial agora é uma nova revolução, no mundo do trabalho. Então, assim, os trabalhadores precisam, e os sindicatos, como o principal instrumento de defesa dos trabalhadores, precisam se apropriar do que vem sendo a inteligência artificial, como ela vem sendo usada, os impactos que ela traz, e se preparar para responder a esses desafios. Olha, a pauta eu não preciso nem falar que é importante, etc. Eu tenho falado aqui sobre esse fenômeno que são as redes sociais e agora com a inteligência artificial, que o conjunto da sociedade ainda não está preparado, nem o executivo, nem o legislativo, e é gratificante ver a classe trabalhadora discutir essa questão. Ontem eu falei aqui, e é o que eu acredito de fato, nós precisamos primeiro entender esse fenômeno para a gente poder ver como é que a gente vai trabalhar com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que dá um orgulho danado de ver a Bia fazendo essa matéria. A gente tem aqui um time de profissionais aqui que dá orgulho. Eu recebi a mensagem, olha, a Bia está lá produzindo uma matéria, vai chegar aqui a qualquer momento. Olha aí que coisa genial. Bia, parabéns. Mais uma para a nossa conta. Obrigado. O Brasil anunciou que vai enviar ajuda humanitária à Bolívia, que vem enfrentando ondas de protestos contra o governo. O anúncio foi feito após uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente boliviano Rodrigo Paz. As mobilizações e os bloqueios de estradas já duram quase um mês e vem causando desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos no país vizinho. O pedido de suporte foi realizado diretamente a Lula pelo mandatário boliviano de centro-direita. Os protestos são liderados pela Central Operária Boliviana, por organizações camponesas e por grupos ligados ao ex-presidente Evo Morales. Em nota, o presidente Lula afirmou que defende que as partes evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social. Os professores têm participado ativamente das manifestações, exigindo reajustes salariais tipificados pela inflação alta, atualmente em 15% ao ano, que torna o custo de vida uma preocupação central na Bolívia. O país encerrou o ano passado com uma taxa de inflação de 20%, um dos níveis mais altos dos últimos anos. Rodrigo Paz assumiu o executivo com o objetivo de controlar a disparada dos preços no mercado interno. Bom, a questão na Bolívia já está há alguns anos, é golpe, é tentativa de golpe, é prisão, Olha, o mais importante, o presidente Lula teve uma atitude agora de estadista, porque todo mundo sabe que o presidente Lula, a origem do presidente e suas relações políticas globais, como sempre teve com Evo Morales. Agora, não é por isso que ele, enquanto presidente, vai fazer a ajuda humanitária, vai enviar ajuda humanitária ao povo boliviano, e sempre recomendando o diálogo. Eu fico pensando aqui, no meio da pandemia, que a Venezuela mandou oxigênio para cá. Nem obrigado
nem para mandar os aviões da FAB buscar. Eles tiveram que chegar com caminhões aqui em Manaus. Né? Quem nasceu para ser Chico Anísio, né? Ou melhor, quem nasceu para ser Tiririca nunca vai ser Chico Anísio. Começa nessa quinta-feira aqui em São Paulo a 15ª Mostra Ecofalante de Cinema, considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul, focado em questões socioambientais. O festival vai exibir 104 filmes de 27 países de graça no Reserva Cultural, Centro Cultural São Paulo e mais 28 espaços culturais. Um dos grandes destaques dessa edição é a representatividade. 59 obras, o que equivale a mais de 56,7% do total, são dirigidas ou co-dirigidas por mulheres. Para conversar sobre o festival que debate desde mudanças climáticas até as lutas feministas, recebemos agora o curador do evento, Francisco César Filho. Boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo ao TVT News segunda edição. Como é que você está, meu camarada? Tudo bom? Tudo ótimo, muito animado com o festival que começa e feliz de estar aqui conversando com você e os espectadores aqui da TVT. É sempre um prazer. Muito bem. Francisco, querido, antes da gente falar dos serviços, eu queria falar um pouco do conceito, né, dessa mostra. Né? A gente passou aqui um período de ataque à cultura, de ataque aos artistas, né, de marginalização da arte, né? E a gente, que é operário da arte, por isso eu tenho o prazer enorme de conversar com você. Nós sabemos que a arte, nos momentos de maior conflito, né, da nossa história, eu digo isso do ponto de vista da humanidade, a arte sempre esteve muito presente. Né? Então, com muita alegria que eu recebo você aqui hoje para falar da 15ª Mostra Ecofalante de Cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho do conceito dessa mostra, querido. Muito pertinente a sua observação. A gente tem um exemplo dessa vitalidade da expressão cultural, da expressão artística nos momentos de crise, com a produção brasileira no campo do audiovisual. Da pandemia, um momento dramático, né, da história social e política do país, emergiram dezenas, centenas, até milhares de obras audiovisuais de diferentes metragens, curtas, médias, longas aqui no Brasil, denunciando, apontando caminhos, uma coisa muito impressionante. Só para a gente ter uma ideia, atualmente se estima que no Brasil estão sendo produzidos anualmente por volta de 500 longas-metragens. E no formato de curta-metragem, os filmes que têm 5, 10, 15, meia hora de duração, aí o número vai longe. A estimativa vai de 2.500 a 3.000 filmes de curta-metragens por ano. E o interessante é que essa produção ela vem de todas as regiões, vem de todos os estados do Distrito Federal, vem das cidades grandes, das médias e das pequenas também. Então você tem ali um universo expresso através da linguagem audiovisual que retrata questões de todo o Brasil, questões essas que muitas vezes elas não estão na mídia, não estão nos jornais, não estão nas plataformas de streaming, não estão, e nesses filmes estão. Aí a pergunta seguinte é assim, como eu assisto esses filmes, né? 2.000, 3.000 curtas-metragens, onde que estão passando todos esses? Pois é, o lugar, a vitrine mais gentil, mais amigável para essa produção acabam sendo os festivais de cinema, como a Mostra Ecofalante é uma prova. E a Mostra Ecofalante ela é interessante, você falou do conceito, né? Porque ela foi criada há 15 anos e ela pensa, né, desde então, a questão socioambiental não apenas como a questão de ecologia, de preservação da natureza. Ela coloca questões sociais e ecológicas nas cidades, porque, inclusive, é onde mora a maioria da população. E as cidades são plenas, são cheias de questões, algumas até dramáticas,
no campo do socioambiental. Então, a Mostra Ecofalante, por exemplo, ela discute atualmente questões de saúde mental, né? Discute trabalho, questões de juventude, de periferia, etc. Talvez, assim, é meio pretensioso falar isso, mas eu acho que vale falar que a Mostra Ecofalante talvez seja o festival de cinema que tem um foco mais forte, mais fincado nas questões sociais do Brasil hoje. Então, essa programação de 104 filmes que você citou, boa parte deles são filmes brasileiros, só em competição a gente tem 51 filmes brasileiros, mas tem filmes brasileiros em homenagem, em programas especiais, em filmes infantis, etc. Essa produção brasileira, ela reverbera as questões que afligem o Brasil hoje, em todo o território nacional. É muito interessante ver isso. E como essa produção é enorme, a curadoria, né, eu não sou sozinho que faço essa curadoria, tem outras pessoas que fazem seleção também, ela se depara com um universo gigantesco de questões colocadas de forma criativa, de formas que trabalham, inclusive, com o imaginário, e aí a gente tenta, com muita responsabilidade, filtrar aí esses 104 filmes brasileiros e internacionais, parte deles inéditos, parte deles em premiere mundial, parte deles vão passar na Mostra Ecofalante e vão embora para os seus países e dificilmente a gente vai ter acesso novamente. Muito bem, está aí, portanto, além da importância toda, ainda tem essa questão da gente ter acesso ou não. Vamos lá, Francisco, querido, passa o serviço para a gente, então, para a gente, né, mobilizar a nossa audiência aqui, quem estiver nos assistindo, né, começa... Vamos lá, qual é o início do Então, começa agora dia 28, quinta-feira, e vai até o dia 10 de junho. São 2 semanas aí de exibição de filmes. Eles são sediados no Cinema Reserva Cultural, na Vila Paulista, e no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro. E mais um circuito de instituições de ensino. Eu comprei 3, já tomei um. 25, 26 espaços do circuito SPCine por toda a periferia paulistana. Então, assim, é tudo gratuito. E eu queria ressaltar uma coisa, Ernesto. Além dos filmes, a Mostra Ecofalante se destaca, desde a sua primeira edição lá atrás, pela qualidade dos debates. Então, são temas muito importantes, relacionados com filmes, mas que a gente pinça aqueles que são mais urgentes e a gente traz para esses debates especialistas que estão pensando questões de ponta desses dilemas, desses debates atuais. Então, desde a primeira edição, os debates da Mostra Ecofalante são muito concorridos, inclusive tem um público que é afeito a esses debates. Inclusive, eles vão para a Mostra Ecofalante mais do que dos filmes para participar e testemunhar esses debates que estão trazendo questões tão importantes e relevantes com especialistas de renome. Essa é a parte que eu acho mais excepcional, que quando você fala dos debates é isso, né? O público passa a ser não só público, mas testemunha do que está acontecendo ali, das conversas, enfim. De 28 de maio a 10 de junho no Reserva Cultural e outros espaços em São Paulo. 15ª Mostra Ecofalante de Cinema, que começa amanhã. Francisco, muitíssimo obrigado, querido, pela tua vinda aqui. Sabe que aqui nós estamos à disposição, aqui é a Casa do Trabalhador, inclusive trabalhador da arte, do audiovisual, e aqui você tem lugar cativo, meu querido. Forte abraço, obrigado, viu? Você também, obrigado pelo espaço, abração para você, um abraço grande a todos os espectadores também. Forte abraço. 17h35. Eu acho que antes de ir para a próxima pauta, talvez seria bacana a gente conversar com o nosso público. O que você acha, Batata? Aí, ó, então já chamaram, tá aí, ó, na tela. Dá boa tarde para Angra, Dom, Adilena Maria. Eu já mandei, mas vou mandar de novo, né? Porque, aliás, Angra é Angra, né? Então, um abraço forte aí. Obrigado. Vamos em frente. 17h36, Adilena, mano.
não está trocando, aí ficou preso ali. É o sinal, né? Não tá? Ficou preso? Então, tudo bem. É o presídio de Angra dos Reis. Né? Não, é Ilha Grande. Vamos em frente, então. Um argentino de 63 anos foi preso em flagrante na cidade de Tiradentes, no interior de Minas Gerais, suspeito de cometer crime de racismo contra uma criança brasileira de 7 anos. O caso ocorreu durante um passeio no trem turístico Maria Fumaça. De acordo com a Polícia Civil, o homem fotografou e filmou o menino dentro do vagão e compartilhou as imagens com mensagens de teor racista. Os textos foram escritos em espanhol e continham comentários ofensivos sobre a cor da pele da vítima. Em uma das mensagens, o suspeito afirmou que poderia levar a criança como escrava para trabalhar para sua família. A situação foi descoberta depois que uma passageira alertou a mãe do menino sobre os registros no celular. A mãe confrontou o turista, que inicialmente negou e se recusou a exibir o aparelho. Após desbloquear o dispositivo, foram constatados os vídeos e as fotos do menino acompanhados das ofensas. O homem foi contido por passageiros e funcionários da linha férrea até a chegada da Polícia Militar. O argentino foi encaminhado diretamente para o presídio de São João del Rei e permanece à disposição da Justiça. Eu fico pensando o que pode passar na cabeça de um sujeito desse. Um horror, cara. Bom, o racismo é crime, e acho que quando praticado contra uma criança de 7 anos... Ei, Batata, o que tem que fazer com o cara? Mostra aí só o barulho. Pronto. Era só o barulho, gente. Vamos lá. Eu vou falar, cara. Outro dia teve uma outra situação dessa num avião. Sabe, gente, nós temos assim... Nós que temos empatia, a gente fica sempre assim, pô, o cara estragou a vida dele, o cara não sei o quê, tá lá, tá preso, ó, e é inafiançável, tá? É inafiançável o crime que ele cometeu. Mas, às vezes, eu fico pensando, a justiça, ela além de ser, né, punitivista, que muita gente gosta dessa questão punitivista, na verdade, eu penso sempre em justiça e você ir, né, através, né, de dados, de crimes que acontecem, que estão acontecendo, da forma que estão acontecendo, você construir políticas públicas para a gente resolver esses problemas. Mas tem algumas coisas que, sinceramente, eu vejo e falo, cara, isso aí é o tipo de coisa que não dá para resolver. Esse cara tem que morfar na prisão. Né? É isso. 17h39, a Polícia Civil de São Paulo fez hoje uma operação contra um esquema que colocou falsos médicos para atenderem um hospital particular na zona leste da capital. Só faltava essa, né? Você vai ser atendido pelo médico, o cara não é médico. Foi preso Marcos Felipe de Barros, que usava documentos verdadeiros de um médico regular. Ele e outro homem, que ainda não foi localizado, são investigados após 9 pacientes morrerem em decorrência de erros e falhas graves nos atendimentos prestados. Agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária na capital e na Grande São Paulo. Os suspeitos trabalhavam no Hospital das Clínicas Jardim Helena, que atende grandes convênios no mercado. Marcos e o outro falso médico atuaram por 2 anos na unidade, onde chegaram a realizar cerca de 2.000 consultas e atendimentos. As apurações também indicaram sinais de omissão e negligência por parte da direção da unidade hospitalar. Vocês viram ali, o cara tá dando injeção na rua. Não, é de lascar, né? Bom, a Polícia Civil afirma que a investigação aponta uma atuação clandestina e prolongada. As consequências são consideradas gravíssimas e há indícios de falhas que vão além dos falsos profissionais. Não, isso precisa ser, né? Tem que abrir
bem, né, essas entranhas aí para entender como é que esses caras, inclusive, ficaram tanto tempo trabalhando. Né? Trabalhando não, cometeram crime. Bom, não sai daí não, a gente vai para o nosso intervalo e volta já. Estamos de volta, esse é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo. Vamos seguir aqui. Será que a gente conseguiu recuperar os comentários aqui da nossa audiência, não? Se a gente conseguiu, vamos colocar aqui, gente, que hoje eu estou meio carente, eu gosto de conversar com o nosso público aqui. Né? O Batata está com o mindinho doendo. Vamos lá. Temos como... Aí, ó, dá boa tarde para Angra, Dom. Esse já foi da Dilena Maria. Mais um boa tarde para Angra. Sejam todos bem-vindos ao TVT News, segunda edição. Próximo, vamos ver se parou no mesmo lugar, porque aí o problema tá danado mesmo, não tá indo. Deixa eu ver se eu dou uma força aqui. Não vai. Tudo bem. Sinto muito, meus queridos e queridonas. Vocês sabem que eu adoro colocar vocês aqui, mas está dando um probleminha no sistema aí. Está travado em Angra dos Reis. Né? O sistema gostou de Angra. Vamos seguir aqui, 17h44. Deixa eu correr aqui. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indica que o uso excessivo de celular por pessoas com mais de 60 anos podem causar transtornos como insônia e ansiedade. Pesquisadores de todo o mundo vêm estudando os impactos do excesso de telas na população idosa. A Universidade Federal de Minas Gerais publicou recentemente um artigo analisando os 20 trabalhos mais relevantes sobre o tema e identificou que entre os mais velhos a homofobia, que consiste no medo de ficar desconectado, também está muito presente. As pesquisas foram realizadas ao longo de 11 anos com 50 mil idosos. Desse total, 11 mil deles são do Brasil. A quantidade de tempo gasta diante da tela importa. No entanto, especialistas na área afirmam que é fundamental observar também de que forma esse período está sendo utilizado pelos usuários. Males do celular. Eu estou falando aqui já há dias sobre essa questão de que esse fenômeno das redes sociais... Né? Outro dia eu vi um meme, eu estou o rei do meme, pode falar, que diz o seguinte, né, que eu, por exemplo, né, eu sou de uma época que a TV não tinha controle remoto, que telefone era num bairro, né? E as pessoas usavam, hoje todo mundo tem. Então, assim, é um fenômeno gigantesco isso que a gente vive. É o mundo na palma da sua mão. É óbvio que isso vai mudar. Inclusive, eu acho que assim como, né, nós passamos, o homem, né, passou por essa evolução de ficar em pé, né, quando descobriu o fogo, né, outra alteração que a gente teve, inclusive, né, desenvolvendo, né, os polegares, né? Eu acho que esse tipo, que daqui a pouco vai estar todo mundo assim, né? Já está, né? Entende? Então, assim, esse é parece exagero, gente, mas não é, não, viu? E isso, né, serve tanto para regulamentação, né, quanto para a regulamentação do conteúdo e também do uso. Né? De você conversar com os mais velhos, com os mais novos e com a nossa geração mesmo. Pensa que eu também não tenho trabalho, eu não tenho problema com isso, eu vejo tudo pelo celular, notícia, telejornal, artigo, eu leio tudo aqui, boto para ouvir, estou na academia, aí você pega, é uma dependência gigantesca. Né? Então nós vamos ter que aprender a lidar, porque é um fenômeno mesmo. 17h47, um estudo da Universidade Nacional de Singapura revelou que a cafeína pode ajudar a recuperar a memória afetada pela falta de sono. A substância atua diretamente no circuito cerebral, prejudicado pela noite mal dormida, sem causar hiperestimulação em outras áreas. A privação de sono atinge o hipocampo, região essencial para a aprendizagem e para a memória social.
Durante os testes, os participantes dormiram 5 horas a menos do que o recomendado. O resultado foi uma redução nas conexões neurais e dificuldade em reconhecer pessoas e situações sociais. Os pesquisadores descobriram que a perda de sono impacta circuitos específicos do cérebro. O consumo de cafeína por 7 dias consecutivos conseguiu reverter esses déficits e restaurar a comunicação entre os neurônios aos níveis normais. O consumo moderado de 3 a 4 xícaras por dia é considerado seguro para adultos. Como a cafeína permanece no organismo por até 7 horas, os especialistas recomendam que a última dose seja consumida no máximo até as 4 da tarde. Que horas são? Já passou, senão eu ia tomar um cafezinho. Eu estava falando aqui e pensando no cheirinho do café. Bom, você tem que tomar até as 4 horas da tarde para não prejudicar o descanso da noite seguinte. Olha, isso, você vai parar de tomar café nesse horário? Não, que 4 a gente começa o jornal. Normalmente eu tomo uns 2. Essa noite, já estão falando que essa noite já não vou dormir. Né? Eita, nós. 17 horas e 49 minutos. A situação econômica e social em Cuba apresenta sinais de agravamento diante das pressões e das diretrizes de restrição do governo de Donald Trump. Os apagões são frequentes e o recolhimento de resíduos urbanos, lixo, enfrenta paralisação devido à escassez de combustível para os caminhões de coleta. Recentemente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou que Cuba representa uma ameaça à segurança nacional. Um dos fatores de maior impacto na crise energética é a interrupção do fornecimento de petróleo venezuelano após a detenção, a captura, o sequestro do presidente Nicolás Maduro pela administração estadunidense. O insumo é considerado vital para a subsistência da economia da ilha. Embora países como o México tenham enviado alimentos e equipamentos, há receio por parte dos parceiros em ampliar o envio de petróleo devido às possíveis sanções econômicas secundárias aplicadas por Washington. O desumano embargo dos Estados Unidos a Cuba, em vigor desde os anos 60, configura-se como o bloqueio econômico, comercial e financeiro mais longo da história moderna. Enquanto isso, as remessas de petróleo russo chegam em volume insuficiente para atender a demanda local. Para agravar a tensão diplomática, a Justiça dos Estados Unidos indiciou o ex-presidente cubano Raul Castro, de 94 anos, em um processo por assassinato, que aconteceu há mais de 30 anos, quando Cuba teve o seu espaço aéreo invadido. Bom, as reformas exigidas pelo governo Trump envolvem a abertura da economia ao mercado, o incentivo aos investimentos estrangeiros, a participação de grupos de cubanos no exílio e o compromisso de encerrar a presença de agências de inteligência da Rússia e da China na ilha. Isso é um nojo. Eu trago essa notícia para vocês aqui com um certo rancor. Porque você imagina o que Cuba pode ameaçar os Estados Unidos. O único campo que Cuba ameaça e massacra os Estados Unidos é o campo moral. Porque enquanto os Estados Unidos invadem países afora, durante décadas e décadas, Cuba envia médicos. Então isso é uma lição moral. E as exigências de Donald Trump é de um contorcionismo, de hipocrisia gigantesco. O que eles estão fazendo, vocês estão vendo as imagens aí. Você imagina, tudo escuro e lixo na rua, porque não tem como você recolher o lixo. É um horror. É um horror. O mundo já se envergonha, porque todas as vezes que tem essa discussão na ONU, os Estados Unidos ficam praticamente isolados, a não ser com aquele louco duro, né, o tal do Netanyahu. Já é um constrangimento geral. E isso vai ficar na história dessa sociedade que a gente vive hoje. Infelizmente, isso é uma vergonha para o mundo permitir que os Estados Unidos façam o que estão fazendo, não só em Cuba,
mas no Irã, na Palestina, em Gaza, com o povo palestino. Vamos lá, 17 horas e 53 minutos, a primeira turma do Supremo Tribunal decidiu nessa terça-feira confirmar a decisão individual do ministro Flávio Dino, que acabou com a aposentadoria compulsória como pena máxima a juízes condenados por faltas disciplinares graves. Gente, aposentadoria compulsória é o seguinte, o cara está lá, comete um crime, ao invés de ser mandado embora, ele é aposentado e fica recebendo o salário dele. Tá bom para vocês, não? Bom, o colegiado negou um recurso apresentado pela PGR e por 2 magistrados que haviam sido aposentados nessas condições e perderam o benefício. O entendimento prevê que, após a condenação à pena máxima pelo Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União deverá acionar o Supremo para decretar a perda do cargo do magistrado. O relator, ministro Flávio Dino, reafirmou que, se um juiz comete corrupção ou crime grave, a punição não pode ser suportada pelo contribuinte. O voto foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Criado em 2005, o Conselho Nacional de Justiça já aplicou a aposentadoria compulsória a 126 magistrados ao longo de 20 anos de atuação no país. Agora, a medida proporcional ao tempo de serviço deixa de existir como sanção administrativa mais grave da categoria. Isso era um nó que a sociedade brasileira tinha, que era um absurdo, né? Tem uma categoria, se ele cometer um crime, ele deixa de trabalhar. A penalidade é ele ser aposentado e receber o salário integral. Aí não dá para brincar com a cara do nosso povo, né? O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 2 bilhões para o pagamento de atrasados do INSS. O lote contempla aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais de concessão ou revisão. No total, 96.700 segurados vão receber os valores referentes a 132 mil processos. O crédito é feito por requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs. São atrasados de até 60 salários mínimos, o que equivale hoje a R$ 96.260. A medida inclui aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios de prestação continuada. Tem direito quem venceu o processo e teve a ordem de pagamento assinada pelo juiz em abril. O dinheiro cai na conta do beneficiário ou do advogado até o início de junho. Os atrasados são pagos apenas para quem venceu a ação, em definitivo, sem chance de recurso por parte do INSS. São processos que já transitaram em julgado, ou seja, onde não há mais nenhuma disputa sobre o direito à verba. Me avisaram que está liberado, os comentários estão liberados aqui. É verdade? Não. Se tiver, manda ver aqui. Aí, ó. Vamos ver? Central de Angra de novo é que lascou. Boa tarde, Dom Queridão. Com o melhor jornalismo. Beijos, minha querida Ângela Mello. Beijos gigantes para você, viu? Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Aê, eu venho para cá para fazer o Pitoco, né? Ter que se virar nos 30. Gente, não se anime demais, ainda tem que passar pelo Alcolumbre, inimigo do povo, infelizmente. Nós estamos falando sobre o fim da escala 6x1, né, Zizi? Então, o Alcolumbre agora ele está igual cachorro que cai da mudança, está perdido. Né? Aí ele fica ali fazendo festa para um, fazendo festa para outro, né? E o Hugo não se importa, já está fazendo meio de campo com o Lula. Zizi, um beijo para você, muitíssimo obrigado, viu, querida? Vamos em frente. Anotou quem está funcionando. Maria França, do Nordeste, não quero levar ninguém para minha casa, mas acredito piamente que eles são laranjas do condomínio da Barra Pesada. É isso. Entendi, Maria França, eu concordo contigo, viu? Eu concordo contigo. É isso mesmo. Beijo grande para você. Muitíssimo obrigado. Vixe Maria, o jornal já está acabando. Pode passar. O Bolsa Família em cidades pequenas é fundamental não só para quem recebe, mas para a economia, aquilo que a gente estava falando aqui
Nancy Flor da Silva, um beijo, querida, muitíssimo obrigado. Vamos em frente. A pior coisa que pode acontecer a uma sociedade é esta deixar de se indignar. O Brasil tem uma epidemia de não indignados a tantos escândalos e injustiça. Marcílio Moreira, estou fechadíssimo contigo, viu, Marcílio? Exatamente, nós não podemos perder a indignação, o poder de se indignar, porque isso é um poder mesmo. Obrigado, Marcílio, querido. Vamos em frente, mais 2 ou 3 para a gente contemplar aqui rapidinho o nosso público. Queridão, Fábia Medeiros, a Fabinha, querida, aguardemos as negociações, os negacionistas se posicionarem, dizendo que a ONU é comunista. Abraço para toda a comunidade da TVT. Pois é, né? E o pior é que eles falam isso mesmo, né? Na pandemia eles estavam falando que a ONU era comunista. Oh, meu Deus. Valeu, Fábia, querida. Beijo. Manuel João, aposentadoria compulsória, punição ou benefício? Eu não entendo. Boa, Manuel, eu estou contigo, né? Vamos acabar com isso. Falando de novo em desenvolvimento humano, a gente precisa resolver essas questões todas aí. Próximo, vamos lá. Tchum. Não funciona não. Aí. Vem aí a delação do ex-presidente do BRB. Aí o empréstimo fraudulento para compra da mansão do Rachadão vai jogar mais gasolina no Bolsomaster. Muito bem, querido. Isso aqui, a gente não gosta muito de trabalhar com exercício de futurologia, mas é o que tá para acontecer, tá? Aí, meu amigo, sabe aquela história do gato subiu no telhado? Aí vai ser o seguinte, o gato escorregou, já tá, bicho, né, com as pernas pro alto, caindo. É isso que vai acontecer. Carlos Prati, abraço para você, meu irmão, 18 horas. Terça-feira é dia de Conversa Sem Curva, inédito na TVT. E hoje eu tenho a honra de receber um metalúrgico sindicalista que se tornou presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e chegou ao 6º mandato como deputado federal. Vicentinho, além de atuar ativamente nas lutas trabalhistas que marcaram a redemocratização do Brasil, Vicentinho se tornou uma das vozes mais respeitadas do movimento popular brasileiro. Vamos assistir um trechinho do Vicentinho aqui do nosso bate-papo? Não? Roda aí. O Mota, com a sua vaidade, eu não digo que isso é vaidade, não. Ele está muito mal perante a opinião pública, todo mundo sabe disso. Então ele precisa de um mote para poder, quem sabe, sair dessa situação. Então ele quer ser o patrono da PEC da 6x1. Agora, votar a PEC, o quórum é de 308 dos 513. E naquele congresso nós temos 4 deputados operários metalúrgicos, inclusive o meu caso. Dos 513? Dos 500, apenas 4. 3 agora, porque eu estou afastado. 2, porque o Paulinho da Força, infelizmente, tem votado contra nós, tem atuado contra nós. Então, é o Alfredinho e o Leonardo Monteiro, né? Empresários, 300. É isso, você não pode perder essa lenda viva. O Vicentinho no Conversa Sem Curva é hoje, 9 horas da noite, aqui na TVT. Eu garanto para você que foi uma conversa sem curva. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela aqui pra gente, por favor. O que deveria causar espanto no orçamento público? Olha lá, para 50% da nossa audiência, os benefícios das elites. Metade. Para 38%, a fome e a vulnerabilidade. E para 12%, a inversão de valores. Muitíssimo obrigado pela participação, interação aqui com a gente na nossa enquete e pela companhia por 2 horas aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã a gente está de volta, 4 da tarde, ao vivo. Tchau!